Olá, professores da Escola Bíblica Dominical, aqui é o professor Christopher, da Assembleia de Deus de Blumenau, e essa é mais uma pré-aula da lição de número 14. Aqui na Assembleia de Deus de Blumenau, nós trabalhamos com a lição da CPAD, como nós sempre mostramos aqui nos nossos vídeos, e nós estamos falando sobre histórias da igreja para os adolescentes. Essa é uma aula que vai finalizar todo esse nosso trimestre. Então vai ser uma aula bem rápida, uma aula bem dinâmica, e eu queria que você, professor, trouxesse principalmente a reflexão para os seus adolescentes a respeito de tudo aquilo que nós conversamos, a respeito de tudo aquilo que foi dito, que foi ensinado, de que forma eles absorveram tudo aquilo que você, professor, passou para eles, e eu espero que nesse apanhado geral, nessa última aula, a gente consiga interpretar ou conseguir distinguir algumas coisas na história da igreja durante todo esse processo de construção da igreja que pode ser de uso para nós hoje, e algumas coisas também que nós podemos refletir de correção, talvez, para daqui para frente nós seguirmos esses passos. A nossa lição de hoje, número 14, ela vai falar sobre a igreja atual, a igreja da atualidade, então é muito importante que você discorra com eles sobre vários assuntos, sobre o que eles acham, sobre como eles veem a igreja da atualidade, lembrando sempre que a igreja da atualidade somos nós, então eles também fazem parte dessa igreja da atualidade, e trazendo todo essa linha do tempo entre a igreja nos primeiros séculos, como a igreja um pouco mais recente, a igreja hoje e o que nós esperamos da igreja do futuro. Então esse vai ser a nossa reflexão ao todo, juntamente com aquilo que a lição nos traz para refletirmos, que fala sobre os seus objetivos. O objetivo 1 é contextualizar a atual situação da igreja, alertar sobre os perigos da teologia da prosperidade, a gente vai falar um pouquinho mais enfatizando sobre sobre a teologia da prosperidade, então a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. E o último objetivo é incentivar os alunos a fazerem a diferença nas suas vidas. Não só nas suas vidas, mas na vida daqueles ao quem eles estão ao redor. Esse era um dos princípios de Jesus, trazer a mudança para onde ele estava. O reino de Deus era Jesus na terra. Então, onde estava Jesus, ali estava o reino de Deus. Ali estava o reinado do Senhor sobre aquele povo, sobre aquele tempo. E essa promessa que segue para nós até os dias de hoje. Onde nós estivermos, onde o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós estiver conosco, ali nós também devemos ser o reino de Deus, o reinado de Deus habitando naquele lugar. Então, de uma forma geral, é isso que nós vamos falar um pouquinho na lição neste vídeo aqui. A lição nos traz um exemplo prático para que nós possamos fazer uma dinâmica, e é uma dinâmica bem interessante. Ela vai pedir para que você faça alguns tijolinhos de papel, mas se você não conseguir, você pode ter um quadro mesmo, e ali você pode colocar os nomes de todos aqueles que nós estudamos até hoje, até chegar nessa lição de número 14. Então lá você vai colocar o nome de John Wesley, de Martinho Lutero, Agostinho, enfim, você vai colocando vários nomes, e você pode deixar alguns espaços em brancos nesse quadro, ou se você fizer de repente com esse formato de tijolos, e ali nesses espaços em brancos, depois você vai ordenando, você vai colocando em uma ordem crescente, né, dos tempos antigos até nos tempos atuais, e você pode colocar ali esses espaços em brancos, e aí você pode dizer para eles, olha só, como que funciona agora? Esses espaços em brancos, nós estamos no presente, na presente data, esse é o nosso presente, esse é o dia que nós estamos vivendo agora. Né? De que forma nós queremos que esses espaços sejam preenchidos? Será que vai ser o nosso nome? Será que vai ser o nome do nosso colega? Será que vai ser o nome do professor, do pastor? Qual é o nome que vai estar ali escrito nos livros da história? Nos livros da história da igreja, do crescimento, da expansão, da conquista de muitas almas para Cristo, da conquista de muitas pessoas, da salvação alcançada através da sua vida. Então, é isso que nós precisamos instigar nos nossos adolescentes nesses dias. De que forma que eles querem ser lembrados. Não, logicamente, instigando disputas, questões de ser reconhecido em redes sociais, coisas assim, mas sim de ser reconhecido em Cristo. Né? Porque nós sabemos que o reino de Deus ele não é feito de likes, de curtidas, de coisas assim que a gente vê nas redes sociais.
Mas muitas vezes o reino de Deus ele é feito nos bastidores, através de uma vida santificada com Cristo. Muitas pessoas que fizeram e que fazem a igreja dos nossos dias de hoje não são conhecidas, muito pelo contrário, né? Elas são desconhecidas aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus elas são muito importantes e elas são chaves e pilares importantíssimos para o crescimento da igreja. Então, isso nós precisamos trazer nos dias de hoje. O adolescente ele tem muito disso, para que eu possa estar fazendo algo para Deus, eu preciso estar em evidência, para que eu possa agir ou para que eu possa ser reconhecido a minha luz, eu preciso estar em evidência, as pessoas precisam me curtir, as pessoas precisam me ver, mas não, a gente sabe que não funciona dessa forma, né? É no secreto, é no íntimo, é onde a gente tira o tempo para estar com Deus, é ali que vai fazer toda a diferença, é ali que a luz nossa, a luz de Cristo vai brilhar através de nós, é ali que nós vamos refletir aquela luz central, a luz que traz vida a nós, que é a luz de Cristo. Então, é isso que é o chamado nosso como igreja, é transbordar, é transparecer, é refletir essa luz que vem através de Cristo Jesus. E para que nós possamos entender mais sobre esse chamado, sobre aquilo que a gente aprendeu sobre a história, a gente precisa também aprender sobre como a igreja está hoje, sobre o atual estado da igreja hoje. E, infelizmente, muitos dos alunos nossos, daqueles adolescentes que nos acompanham, têm sofrido extrema pressão em alguns locais onde eles estão, por questões que foram acontecendo ao longo da igreja, porque nós sabemos que toda e qualquer situação, quando acontece alguma coisa boa, né, poucas pessoas falam, poucas pessoas comentam, mas pelo contrário, quando acontece alguma coisa de ruim, a gente sabe que a notícia ela parece que se espalha de uma forma ainda mais rápida, né? Então nós sabemos que com todo esse crescimento da igreja, com toda essa expansão do evangelho, houve muitas outras igrejas que se separaram, que saíram, que se ramificaram, gerando suas próprias denominações e dentre essas e outras surgiu nos Estados Unidos há um tempo atrás essa questão da teologia da prosperidade, né? E é isso que a lição pede para a gente trazer um pouquinho mais a fundo com eles, para que eles entendam. Eu vejo hoje que os nossos adolescentes, muitos deles entendem já sobre isso perfeitamente. Mas lógico, às vezes algum ou outro ainda fica em dúvida e, como eu falei ali no começo, sofre alguma pressão social, alguma pressão na escola, de professores, ou até mesmo, de repente, um ambiente onde eles estão, sobre essa questão de a igreja ela só quer saber do dinheiro, ela só quer saber disso, daquilo. Então, eles sofrem muito essas pressões a partir dessa visão, né, distorcida que as pessoas têm da igreja. Então, é importante que você explique para eles a questão da teologia da prosperidade, a questão da igreja em si, o que Cristo, né, quer dizer para nós quando ele fala sobre prosperidade, o que a Bíblia fala sobre prosperidade. E, como eu falei, infelizmente, muitas vertentes dessas, muitas ramificações dessas têm distorcido aquilo que a palavra de Deus traz como prosperidade. Nós sabemos que a Bíblia mesmo aponta para nós que nós não devemos acumular riquezas no sentido de o nosso coração está preso a essas coisas aqui na terra, mas a nossa riqueza verdadeira, aquilo que o nosso coração tem que almejar, são coisas eternas. E essas coisas eternas a gente consegue fazendo aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus nos traz. Eu tenho um exemplo muito legal, de repente se você quiser contar como testemunho na sua sala de aula, foi algo que eu tive como experiência com Deus. Recentemente a televisão da minha casa foi roubada e eu tinha acabado de comprar ela, eu e minha esposa nós tínhamos acabado de adquirir ela e fazia 1 ou 2 meses e nós fomos roubados e a nossa televisão foi furtada. E a partir desse momento, no mesmo dia em que ela foi roubada, eu ia trazer uma palavra para os adolescentes de uma outra congregação aqui da nossa igreja e aí eu informei para o líder daquela congregação e disse, olha, talvez eu não vá porque aconteceu isso e aquilo, eu me atraso, eu tenho que fazer todo o boletim de ocorrência e tudo mais, pode ser que eu demore um pouquinho. E, enfim, eu consegui fazer tudo muito rápido, deu tempo de eu chegar, vim até a igreja, só cheguei realmente para o momento da mensagem, da palavra, e um pouquinho antes disso, teve um momento da oferta, teve um momento onde os adolescentes iam ofertar. E aí o líder falou assim, olha,
eu não comentei com ele explicitamente, eu só falei que tinha acontecido e talvez eu não poderia ir me justificando. Então, quando eu cheguei foi uma surpresa para mim, ele disse assim, olha, a gente vai ofertar. E contou tudo o que tinha acontecido comigo e ele falou assim uma coisa que Deus tocou muito no meu coração e disse o seguinte, quando um de nós perde, todos perdem. O nosso irmão foi roubado, então isso significa que todos nós fomos roubados. Então, ele disse assim, então nós vamos ofertar agora para abençoar a vida dele. E aquilo falou muito comigo, falou de uma forma tremenda comigo, Deus falou comigo de uma forma tão grande, tão especial, que toda aquela tristeza inicial foi embora de uma forma instantânea. Deus falou no meu coração o seguinte, que uma televisão, qualquer equipamento eletrônico, alguma coisa palpável, algum bem que muitas vezes a gente luta e anseia, coloca o nosso coração naquilo, ela estraga. Elas são tesouros aqui dessa terra, elas se corrompem, ela pode enferrujar, os bichinhos podem comer, mas aquilo que uma igreja faz em torno do corpo de Cristo, isso é eterno, isso tem valor eterno. Deus foi muito claro comigo, muito objetivo falando isso. E eu me alegrei no Senhor com essa experiência que eu tive. Por mais que a gente entende que foi lesado e todas as outras circunstâncias, né? O meu coração ficou muito alegre porque eu comecei e a partir daquele momento meus olhos se abriram para aquilo que é eterno, para aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos realmente buscar, aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos almejar, são coisas eternas. Então, não que ser próspero, a Bíblia fala que é ruim, você ter riqueza, ter dinheiro é ruim. Não, não é de forma alguma. Mas o nosso coração, o nosso objetivo, aquilo que nós buscamos não é riquezas materiais nessa terra, e sim são riquezas no reino dos céus, riquezas eternas. E isso a gente pode conseguir de várias formas. A gente pode conseguir se a gente for for abençoado financeiramente. Nós temos na nossa igreja, em várias igrejas do nosso Brasil, pessoas que são abençoadas financeiramente, mas elas entenderam o quê? Que elas são mordomos daquilo que Deus deu. Então, quando Deus me dá, quando Deus coloca alguma coisa nas minhas mãos, é para que eu possa servir também os meus irmãos. E tem muita situação que acontece nos nossos dias de hoje. Irmãos que são abençoados financeiramente, que ajudam missionários longe a levar a palavra de Deus, de repente não tem condições de ir, mas financia, ajuda esses missionários a levarem a palavra de Deus, ajudando nos mantimentos, ajudando na locomoção. Então, é isso que é a prosperidade no reino de Deus. É eu ter o suficiente para que eu possa distribuir com todos aqueles que estão ao meu redor. Porque de nada adianta eu ter muita riqueza, acumular muitas coisas e o meu irmão do lado está passando necessidades, está sofrendo, não ter um alimento, enfim, não ter roupas, não ter uma coberta no inverno. Várias coisinhas simples, mas que às vezes a gente não para pensar sobre isso. Então a prosperidade é isso, eu ter para eu dividir, eu ser mordomo, eu entender que aquilo que Deus me deu é para que eu possa administrar de uma forma com que eu consiga ter para mim e também dividir com aqueles que estão ao meu redor. E por isso que os adolescentes precisam entender essa questão da teologia da prosperidade. Deus, ele sim prospera, mas não é isso tudo que Cristo quer. Todo preço, tudo aquilo que Cristo fez na cruz por nós já foi suficiente. Eu não posso barganhar com Deus, eu não posso dizer assim, Senhor, se eu te der tantos reais, você vai me abençoar. Não, não funciona dessa forma. Cristo já fez tudo por nós. Não há nada que nós possamos pagar, não há dinheiro no mundo que possa pagar aquilo que Cristo fez por nós. Por isso que essa questão de quanto mais eu dou, mais a Cristo vai me abençoar, de uma certa forma ela se torna uma mentira. E aí muitas pessoas hoje em dia estão indo na igreja não por aquilo que Cristo é, mas sim por aquilo que Ele pode me oferecer. Então Cristo, ele não é o fim de todas as coisas, ao qual eu me dirijo, ao qual eu louvo. Ele é um meio pelo qual eu consigo algumas coisas. E é isso aonde distorce aquilo que a Bíblia fala. Então nós não podemos ter Cristo como um meio pelo qual eu posso conseguir uma casa, eu posso conseguir um carro. Cristo, ele é tudo já para nós. A partir do momento em que nós temos Cristo, todas as outras coisas, todas as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. E é isso que os nossos adolescentes precisam entender. Não é nada difícil, é bem simples. Porém, muitas pessoas ficam presas ainda nesse tipo de pensamento, não conseguindo entender o que é a teologia da prosperidade, o que é prosperar biblicamente. Então, eu creio que
Lógico, você, professor, pode se buscar de muitos mais recursos, muitos mais materiais para passar esse conhecimento, essa ideia para eles, mas simplificando, né, de uma forma geral, seria isso. O outro tópico que a nossa lição fala é sobre fazer a diferença. E ela é bem resumida, ela fala sobre entendermos a teologia da prosperidade, o que é prosperar biblicamente, e também ela fala sobre fazer a diferença. E esse é um ponto que nós tocamos aqui ao longo de toda a nossa lição. Todos esses nomes, todos esses homens que estiveram aqui, não só os homens aqui da lição, mas todos os homens, mulheres que fizeram parte dessa história, eles deixaram o seu legado. E é isso que nós, jovens, adolescentes, líderes, precisamos entender. A igreja hoje, atualmente, os adolescentes, melhor falando, eles não são a igreja do futuro. Os adolescentes são a igreja do presente, são a igreja do hoje. Nós temos muitos e muitos adolescentes aqui na nossa igreja que eles já trabalham e já muitas coisas como tecnologia, coisas assim que às vezes nós, líderes ou pessoas um pouquinho mais de idade, não têm a facilidade de manusear, é os nossos adolescentes que eles já fazem. Então eles são a igreja do hoje, eles já estão fazendo as coisas acontecerem. Então eles precisam entender disso, do potencial que existe dentro deles. O potencial que existe neles dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, dentro de uma roda de amigos. Então é muito importante que eles entendam que eles podem fazer a diferença, a força está com eles, a força está com nós, mas eles têm todo esse meio e é nessa faixa etária de idade na adolescência onde mais vidas nós temos entregues a Cristo. Então quanto mais pessoas, mais adolescentes, eles se envolvem e eles começam a falar aquilo que Deus tem feito, não só falar, mas viver intensamente aquilo que Cristo tem feito na vida deles, mais e mais pessoas conhecerão a Cristo, justamente nessa fase, que é uma das fases mais fáceis de se aceitar o Evangelho, mas também mais difícil de se passar. Então, enfatize isso, professor. Desperte dentro do seu adolescente aquilo que muitas vezes ele acha que ele não tem, é a capacidade, é o potencial que existe dentro dele. Nós temos hoje aqui em Blumenau, graças a Deus, alguns adolescentes nossos que estão fazendo momentos de recreio na sua escola, estão fazendo células, reuniões de oração, leitura da Bíblia, louvor. Então, eles estão trazendo o seu talento à tona para que pessoas possam ser impactadas através dessa mensagem, através daquilo que Cristo faz na nossa vida todos os dias. E isso é muito importante, não só postar nas redes sociais o que Cristo tem feito, mas sim viver aquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas. Então, o meu desejo, o meu pedido a você, professor, é que você extraia o máximo daquilo que os seus adolescentes têm como potencial. Deixe com que eles façam, deixe com que eles se motivem a fazer. Oriente, porque nós estamos aqui para isso, para orientar, mostrar o caminho, algumas correções, mas deixe com que ele se desenvolva. Você vai ver que o seu grupo, tanto da escola bíblica quanto um outro grupo, vai crescer, vai se desenvolver saudavelmente. E logo, já nos primeiros meses, nos primeiros, talvez, dias, você já vai ver os frutos dessa entrega deles, que é uma entrega muito verdadeira, muito pura, e isso é importante nos nossos dias de hoje. Eu espero que você consiga, de certa forma, extrair isso deles e você consiga contextualizar tudo aquilo que a gente aprendeu. Que eles podem ser aqueles que estarão com os nomes na história. O nome deles pode estar nos livros de história da igreja daqui a 10, 20 anos. E isso não é impossível, basta apenas com que nós colocamos o nosso coração disposto a fazer aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, desse bate-papo, e não esquece que nos próximos meses agora nós estaremos entrando em uma nova lição e eu oro a Deus para que os seus adolescentes, a sua classe, tudo aquilo que você tem passado, professor, o tempo que você tem investido neles, seja de muitos frutos para o reino de Deus, para a igreja de Deus se expandir, crescer, saudável, uma igreja viva, que vai trazer muitas almas a Cristo, que vai consertar muitas almas, muitas estruturas, que vai impactar uma nação. Esse é o meu desejo, a minha oração. Fique com Deus. Deixe seu like aqui no nosso vídeo, acompanhe também os nossos demais vídeos aqui no nosso canal e um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!